E aí, galera, tudo bom? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Imigrar. Tudo que vocês querem saber e não querem saber sobre a vida fora do Brasil, na perspectiva de experiência pessoal de outras pessoas. Aí vocês vão saber se imigrar é para vocês ou não. Se não quiserem imigrar, pelo menos vão saber umas histórias bonitas de vida. Com certeza, cada um tem uma experiência diferente e nesse podcast você vai conseguir ver através dos olhos de muitas pessoas interessantes, né? A gente está com um convidado hoje interessantíssimo que vai contar um pouquinho da história dele. Mas antes de eu chamar, já dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, tá? Acione o sininho aí você receber aviso do YouTube toda vez que a gente postar um vídeo novo, né, Paty? Onde mais eles podem ouvir o podcast se não for aqui através do YouTube? Quem gosta pode escutar no Spotify, andando e escutando a vida das pessoas. E também não esqueçam de nos seguir também no Instagram e no TikTok, redes sociais, galera. Chega Com lá, curte, que certeza. daí vai ter saber dos convidados novos. Com Então, certeza. Vai estar os links todos na descrição. Entrem no nosso Instagram, deixem sugestões, perguntas, tá bom? A gente vai estar tendo aqui coisas novas sempre para vocês, tá? Agora eu vou chamar o nosso convidado, né, Paty? isso. Chega aí, Renato. Tô curiosa Direto para da saber Itália. tudo do Renato. Vou botar ele aqui no meio, ó. Olá, Pronto. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Renato. obrigado. Tudo bem, Su? Tudo bem, Paty? Tudo Tudo bem, bem? obrigada por você ter aceito o convite, tá? Foi um prazer. Ele fez a gentileza, né, de achar um tempinho na agenda corrida dele, que a gente sabe, para participar do podcast, e é um prazer te receber. Imagino, o prazer é todo meu estar aqui com vocês e conhecer vocês. Muito bem. Renato, vamos botar aí para o pessoal saber da onde que tu está falando, o que tu faz, dá uma introdução da tua vida. Então, eu me chamo Renato, tenho 29 anos. Hoje eu moro em Milão, na Itália. Faz um ano que eu estou morando aqui em Milão, mas que eu estou fora do Brasil é desde 2019. Eu saí do Brasil em 2019, mais ou menos na verdade foi em junho de 2019. Eu sempre tive vontade de sair do Brasil, de morar fora, mas nunca tive a oportunidade. Desde criança, queria sair, essa vida de viajar e conhecer outros lugares novos. A primeira vez que eu estive fora do Brasil foi na Argentina, então, quando despertou o desejo de morar fora, era ir morar em Buenos Aires. Mas sabemos que a economia não é legal. Não tá Não é um No muito. bom. momento não está muito legal, né, Renato? Acho que sei lá, uns 10 anos atrás eu conheci muita gente que estava imigrando para a Argentina, né? Mas agora tá O lugar é diferente. muito bonito, Agora. mas agora as condições financeiras não estão boas com nossos irmãos. Sim. Renato, desculpa, A você Então, falou situação que você tá é de boa. Minas Gerais? Não, eu sou de São Paulo, sou do São Paulo. interior do Desculpa. Vale. Eu sou do Vale do Paraíba, numa cidade pequena, de 80 mil habitantes, vizinho de Aparecida do Norte. Qual é o nome da cidade? Chama Cruzeiro. 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 Eu ri porque você disse que é uma cidade pequena de 80 mil, né? Eu Pra sou de cá. Bitinga, que são 35 mil. Eu fico assim, imagina, então é Bitinga. É a roça. Sim. E comparado às cidades aqui da Europa, 80 mil não é cidade pequena. Não é cidade Não. pequena, né? Não, imagina. Não. Então, você saiu da sua cidade, lá do Cruzeiro. interior, Do Cruzeiro, interior. e foi para onde? Tu já E saiu de lá aí, e foi para cá ou não. não? Eu tinha vindo a turismo para Europa e vim para Itália, França, Portugal. Foi uma pequena Eurotrip. E aí eu voltei para o Brasil. E lá eu trabalhava numa empresa, numa indústria, e estava 5 anos trabalhando lá como programador. E a indústria não passava por uma situação tão boa e já vinha com desejo de sair depois de ter vindo para a Europa, ter conhecido. O bichinho E ter, mordeu, né? sim, sim. E ter visto o poder de compra do dinheiro aqui, né? Nossa, Diferente do A Brasil. valorização, né, do dinheiro aqui. Sim, sim. E aí eu voltei para o Brasil dessas férias,
continuei trabalhando. E aí, numa oportunidade, eu saí da empresa. Já planejando se mudar? Sim. E aí eu não sabia para onde vinha. E aí eu não sabia para qual lugar ir. E aí eu tenho um amigo em Portugal. E aí eu mandei mensagem para ele. Falei, quero sair do Brasil, não consigo mais ficar aqui. Eu já tinha acabado a faculdade, já tinha finalizado. E aí ele pegou e falou assim, vem para Portugal, vem para cá. E aí eu falei assim, era o que eu precisava. Só precisava de um empurrãozinho. Do empurrãozinho. E, Renato, qual foi o motivo que você escolheu Portugal? Foi porque você tinha um amigo, sim, mas a questão da língua, como é que foi? Exatamente. Você falava alguma outra língua ou não? Só para o pessoal saber. Se preciso falar inglês ou não, Suelen, para morar fora? Preciso falar italiano? Como é que funciona? Então, eu falava inglês, mas meu inglês não era tão bom. É aquele inglês de wizard, que a gente repete, vai repetindo, então não é um inglês tão bom, e a gente vê a diferença do estudo, né, e da prática. E aí, quando eu fui para Portugal, era como se lá eles falassem inglês comigo, porque eu não entendia nada. Demorou 3 meses para eu entender. O sotaque Sim. É o mesmo idioma, mas é completamente diferente. Eles entendem tudo que a gente fala, entretanto, a gente não entende o que eles falam. Sim, novela. Das novelas. Porque os ouvidos deles, a gente fala muito mais devagar. Sim. Eu acho que eles falam rápido. Eles consomem música, YouTube, novela. Então, para eles é comum. E as palavras são totalmente diferentes, então, do português deles pro nosso, né? Pro nosso. Nossa. E aí foram 3 meses assim, sem entender o que o pessoal tava falando, mas estava indo. E aí, sim. E aí... Tu veio lá tu veio de São Paulo, para que lugar que tu veio aqui em Portugal? Aonde tu foi parar? Peniche. Das ondas. Para quem não sabe, ali Peniche é do lado de Nazaré, que é do campeonato das ondas gigantes. Né? São as maiores do mundo? Olha, dizer a gente nunca sabe, né? Mas que tem uma onda bem furiosa lá, tem. É forte o mar. Nossa, dizem que é. Mas daí daqui a pouco eles descobrem uma outra, né? Antes era. Eles vão descobrindo, mas é forte o negócio lá, o campeonato mesmo. Chegou a ver o campeonato, tudo certo lá. Sim. Tá, daí tu foi para Peniche aqui. Só vou botar aqui para quem não conhece, Peniche é muito pequenininho, gente. É pequenininho no interior. Vila meio, não é de pescador, mas eu acho que é mais gira em torno da pesca, assim. Exato. Só que é pequeno no padrão de Portugal. Para padrão brasileiro, pequeno no padrão de Portugal é muito pequeno. É assim. Não é nem cidade. Quantos habitantes tem Peniche, tu sabe? Peniche, a cidade, são 11 mil habitantes, mas o vilarejo que eu morava, que é Ferrel, era 2. 2 mil. Uma cidade, um vilarejo, né, pequeno assim. Se fosse no Brasil, vamos fazer a comparação, né? A gente não deveria, mas a gente faz, porque a gente somos dessa. Numa cidade pequena, com 2 mil habitantes do Brasil, todo mundo sabe a vida de todo mundo. Português é fofoqueiro também. Cuidam da vida dos outros. Sim. Mais que a própria vida. É verdade, então. Sim. É muito real. E assim, Peniche, como é uma cidade bem pequena, e por ser na costa, ser quase uma península, porque ela é toda cercada pelo mar, e venta muito. É muito forte o vento lá na alta temporada assim, do inverno. Chega dezembro, janeiro, quando começa a acontecer as grandes ondas também em Nazaré, venta muito. E aí você não vê ninguém na rua, o vento quase te carrega, mas você não pode fazer nada na rua porque os vizinhos estão vendo. Não. É incrível. Não vendo ninguém na rua, alguém vai ficar sabendo. Alguém vai ficar sabendo, não tem como fazer nada. O pessoal é fofoqueiro mesmo. Nossa. Eu acho que é daí que a gente foi colonizado pelos portugueses, né? Então veio esse traço cultural deles. A gente adora, né? Cuidar da vida do vizinho um pouco. Dos outros. Renata, e como é que foi? Tu saiu de São Paulo, que daí tu morava em São Paulo, né? Já estava lá na São Paulo capital. Não, nunca morei na capital. Tu não morou na capital.
Tá, mas então, saiu de Cruzeiro, então, que era uma big cidade, né? Se a gente comparar, e foi lá para Peniche. Qual foi, assim, tipo, tu não estava entendendo o português de Portugal. Vai para uma cidade pequena que não tem as mesmas facilidades que tem Exato. numa cidade de maior porte. Como é que foi? Assim, Nossa, tudo chocou? Como é que... é assim, As nos três primeiras primeiros. percepções. Não. Como eu. Hoje eu tenho cidadania italiana, mas eu cheguei como turista. Então, cheguei como turista, consegui trabalho, fiz o pedido do NIF, do número da Segurança Social, para dar entrada na documentação e para me legalizar em Portugal, né? E até os 3 meses que eu estava como turista, todos os dias eu pensava, será que eu devo voltar para o Brasil? Porque é muito diferente, as pessoas não fazem ideia. Apesar de falar o mesmo idioma, a comida é diferente, a cultura é diferente. Nós brasileiros temos o hábito em ajudar, nem conhece direito, a gente pergunta se está bem, se a gente pode fazer algo para ajudar, diferente de português. Português, do modo geral, eles não têm a empatia com outras pessoas e ainda mais com nós brasileiros. Infelizmente, eles têm uma cultura que eles são os colonizadores e nós somos os colonizados, e isso acaba sendo um pouco prejudicial para quem acha que é um país maravilhoso para se viver. Não é dos piores, não é ruim, tanto é que eu fiquei lá 2 anos e meio, mas se as pessoas estão pensando em migrar para Portugal, saibam que não é um país tão acolhedor. A gente se sente mais confortável por conta de ser A língua. a música ser consumida do Brasil, novela, filme, enfim, diversas coisas ser consumida do Brasil, a gente se sente um pouco confortável e a gente consegue encontrar no supermercado guaraná, a gente consegue encontrar farofa, a gente consegue Tapioca. encontrar tapioca, a gente consegue encontrar várias coisas, então a gente se sente um pouco confortável por conta disso, mas pelo contrário, em relação interpessoal, a gente não tem tanto conforto, sabe? É um pouco complicado. E aí, chegando em Portugal, nesse comecinho, não conhecia Peniche, porque eu conhecia só Lisboa e o Porto. Fiquei meio perdido, uma cidade pequena, que mal tem transporte público, só tem praia, só tem surfista, o pessoal de bicicleta para cima e para baixo, atrás de onda, tal praia, a onda tá melhor, vamos lá para aquela praia. E aí é assim que funciona. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E aí, na primeira semana que eu tava lá, uma conhecida, né, falou, num lugar que eu trabalho, num restaurante, tá precisando de gente, quer ir lá conversar? E aí eu peguei, falei, vou lá conversar. Fui lá conversar com a dona do restaurante, sem currículo, sem nada, assim, Só só foi. de conversa. Na conversa, E, né? e ela virou para mim e falou assim, você quer começar quando? Vamos fazer um teste. Quer começar na terça ou quer começar no sábado? Aí eu Portuguesa? falei, ela é... Não, ela não é portuguesa, ela é moçambicana Sim. e mora em Portugal desde os 5 anos de idade. Hoje ela está com 50. E ela também foi imigrante na Espanha, na Alemanha, e hoje ela tem um restaurante lá em Peniche. E aí ela me convidou, né, para fazer um teste, e aí eu fiz o teste e comecei a trabalhar com ela como ajudante de cozinha lá, na parte dos frios, fazendo salada, Que bom. e nunca tinha trabalhado com isso antes, sabe? Era sempre cozinha por hobby, cozinhar em casa, para família, amigos, mas nunca tinha sido por profissão. E aí eu fiquei com eles lá, nesse restaurante, trabalhando como ajudante de cozinha. E depois disso, Portugal é muito sazonal. É movimentado pelo menos Peniche é movimentado pelo turismo, toda Portugal é movimentado pelo turismo, mas de um modo geral, no inverno, dá uma caída Boa. bruscamente em Peniche, sim, por conta de ser um turismo voltado para o surf, e as pessoas vão mais na alta temporada, no verão, e aí no começo do ano, que é inverno, o pessoal tá indo para Nazaré, para as grandes ondas, sabe? E aí todos os restaurantes, a grande maioria dos restaurantes lá em Peniche, eles fecham. Ah, sim. E eles fecham por 3 meses, 3, 4 meses, assim. Chega dezembro, eles encerram os trabalhos,
E aí o pessoal fica em casa, entra no seguro-desemprego, né? E E aí como quando que. começa... Desculpa te cortar, mas é que eu achei Imagina. interessante. Então, não tem uma carteira assinada como no Brasil. Como é que é esse contrato Não. de trabalho? É, então, em Portugal existe contrato, tanto em Portugal como aqui na Itália, existe o contrato por tempo determinado e por tempo indeterminado. O Uhum. contrato por tempo determinado, o empregador, ele ajusta um período que você vai trabalhar com ele, e se eu não me engano, em Portugal pode ser renovado, você tem o primeiro contrato e é renovado por mais 2 vezes, a partir do terceiro contrato, passa por tempo indeterminado. E aí você sabe quando começa o seu trabalho e quando termina, podendo ser que o empregador renove o seu contrato ou não renove mais. E aí, Sim. nesse caso, que eu trabalhava nesse restaurante, lá em Peniche, fechava em dezembro. Então, todos os funcionários que já estavam na casa há 10 anos, todos eram mandados embora em dezembro. E Nossa. aí ficava de férias, né? Férias. Recebendo Uhum. do Recebendo governo. seguro-desemprego. Sim, E tem durante essa questão 3 de, meses. como tem no Brasil, fundo de garantia, etc, etc. Não, se eu não me engano, não tem. Eu não, não tem Não é uma fundo de curiosidade. garantia, Eu mas não sei. não tem fundo de garantia. Entretanto, tem 13º e férias são pagas, Ah, mas o que fundo de bom, né? Aqui não garantia tem não. 13º, não. Na Inglaterra não tem, não tem A Sim. de- 13º. Aqui na Itália a gente tem o 14º. Décimo Que quarto? maravilha! Sim, Nossa. essa é uma boa coisa da Itália. A Per- gente tem o, Acho que o 14º no Brasil é só para funcionário público, não é? Ou não? Estou sim. enganada. Tá. Também não tenho Eu, ideia. Depende do cargo. eu acho Depende que do tem cargo. É, cargos, né? Depende Cargos, do né, cargo. Renato? é. E Ô, aí, porque você chegou, agora eu já estou na curiosidade, tudo bem, você chegou aí em junho de 2019, mas dezembro, janeiro estourou a bomba e o Sim, restaurante fechou. Como é que você exato. fez? Então, nessa época, eu trabalhava muito. E aí eu tinha uma reserva, porque é, Ah, vocês você devem saber tinha. Uhum, como funcionam os contratos de part-time e full-time. sim. E É aham, aí, meio, é funcionário meio período, né? Ou período isso. sim, integral. Inteiro. exato. E aí, nesse restaurante que eu trabalhava, eu fazia 2 part-times no mesmo restaurante. Ah, tá. Então, eu trabalhava no período da manhã, e trabalhava no período da noite, mas eu ficava exausto, morto. Minha vida era só trabalhar. Trabalhar. Era, Mas, então eu tinha 2 salários. Então eu tinha sim. dois Que salários aí. bom. É. Renato, E deixa eu te é, perguntar uma. Ai, desculpa, mas só te perguntar antes, senão depois eu vou esquecer. Antes tu trabalhava no Brasil, tu trabalhava com programação, né? exato. E como é que foi a tua sensação quando tu foi trabalhar num trabalho que tu não conhecia e que algumas pessoas consideram que é menos? Se a gente fosse Um olhar na escala do subemprego. brasileiro, num subemprego, isso. Como é que foi a tua sensação? Tu ficou mal ou tu encarou? Porque às vezes as pessoas ficam, ai, vou ir para fora para trabalhar de faxineira. É, a gente vai para fora, Uhum. trabalha de faxineira, trabalha de tudo, mas assim, como é que ficou a tua cabeça com isso? Tu aceitou de Exato. boa? Como é que foi assim? Ou começou a entrar num eu não preciso disso, tenho que voltar para o Brasil? Como é que ficou? Então eu sempre passava pela cabeça, eu não preciso disso, mas era uma opção minha. Eu Uhum, sempre quis sair do Brasil e tinha total ciência de quando eu saísse do Brasil, eu deixaria minha profissão, meu estudo no Brasil, e aí aqui eu teria a profissão imigrante. Trabalhar do que fosse necessário para me manter, e independente do que eu tivesse que fazer, dos subempregos, eu iria fazer. Eu estava Uhum. disposto a fazer e a começar uma vida nova, porque se eu quisesse do mesmo, eu teria voltado para o Brasil, teria voltado, teria voltado para a área de programação, ou teria, porque eu sou formado também, mas eu não sou formado em programação. Teria ido uhum. para a área que eu tinha estudado, eu sou formado em direito, e Olha, aí eu teria voltado para minha área no Brasil, mas eu decidi que a partir do momento que eu saísse, o que eu tinha estudado, que eu tinha me empenhado no Brasil, teria ficado lá, e aqui eu estaria disposto a enfrentar qualquer coisa.
E aí, O Renato, ele é 1001 funções, né? Ainda bem que tu veio com o psicológico preparado, né? Na verdade, tu veio com... Não tinha... Essa é boa mesmo, profissão imigrante. A gente tem que estar com um psicológico preparado. O Renato, e o direito, ele dá validação em Portugal? Se você quisesse exercer, é possível? Sim, é possível. Como funciona o processo? Se você é formado e tem OAB, tem o título da ordem, se faz uma inscrição suplementar na OA, que é em Portugal, a Ordem dos Advogados, no Brasil é a OAB. Se você tem um registro na OAB, você faz uma inscrição suplementar na OAA, não precisa fazer prova, não precisa fazer nada. Pelo tratado de reciprocidade que o Brasil tem com Portugal. Olha e que aí, interessante. em Portugal, se pode exercer. Que ótimo, né? Que bom. E assim, bom saber, né? E a cabeça ainda abre um pouco mais, em sentido de que hoje eu tenho cidadania italiana, e mesmo que eu pego e transfiro para Portugal, por estar na Europa, eu consigo advogar em toda a Europa. Olha, sim, faz a União Europeia. Exato, pelas pelo leis tratado de comuns. reciprocidade, sim. Mas você não tem interesse em trabalhar com direito? Com quem que tu está trabalhando? Com quem você está trabalhando aí na Boa Itália? pergunta. Aqui na Itália eu trabalho no administrativo de um hostel, na área da hotelaria. Eu trabalho num hostel e aí eu cuido da parte administrativa dele. Sim, e aí o Renato, também foi a minha primeira experiência. Não tinha passado por isso antes. Não, e você está gostando? Sim, demais. Quando eu cheguei para cá, eu passei por diversas áreas desse hostel. É um hostel bem famoso aqui. E passei pela recepção, conheci todos os setores, e aí eu fui convidado para cuidar da parte administrativa dele. E aí eu tô aqui, tô gostando. Com certeza a dessa gente vai se hospedar no seu hostel quando a gente for em Milão. Quer deixar o nome? Sim, já dá o nome, já faz. Vem pra cá, chama Quo. Chama Quo Milano. Quo Milano. Quo? Quo. Significa... T-U-O? Com que. Que de queijo, o-o. Exato. Quo. Milano, pronto. Sim. A gente vai deixar aqui também, a gente pode colocar nos comentários depois. Sim, são bem-vindos. E aí, seu hostel. E aí, só usar o cupom Renato10 ganha 10% de desconto. Exato, olha que maravilha, gente. Sim. Gente, cupom Renato, se você for a Milão, vá aproveita, Renato, porque você vai ter descontos maravilhosos. Exato, né? Serão bem recebidos e serão bem-vindos aqui. Perfeito. Então você ficou 2 anos lá em Portugal, e aí você foi, suponho eu, que foi para a Itália para finalizar a documentação, certo? Exato. Como que foi a diferença? Porque também italiano não é flor que se enxerga. Nem um pouco. Eu vou puxar a farinha pro nosso peixe, porque brasileiro é a coisa mais querida do mundo. É mentira? Exato. Não, é verdade. Nós somos. Você botou o pé para fora do Brasil, você vê como nós somos uns queridos. Então, como é que foi essa transição, assim, portugueses para italiano? O que você achou? São a mesma coisa, é diferente? Tu chegou falando italiano, enquanto esse período que tu teve aqui em Portugal, tu foi estudando italiano, ou tu chegou zero também? Eu cheguei zero. Eu cheguei zero. O negócio é desbravar. Sim. Eu acho que isso que me despertou, o bichinho que me picou de viajar é não saber para onde está indo, me perder e me encontrar. Me encontrar é o melhor. E assim, eu cheguei aqui, eu saí de Portugal, vim para cá, mas antes de Portugal tem uma outra história, que eu fui morar na França por conta de um trabalho em Portugal. Então, em Portugal, comecei a trabalhar numa empresa de prestação de serviço, uma empresa multinacional, e aí eles me mandaram para a França, e aí eu trabalhava na Bélgica e morava na França. E aí eu ia e voltava todos os dias. Que interessante. Então tu morou bem lá em cima, tu ficou na fronteira. Fiquei bem na divisa. Como é trabalhar na Bélgica? Como é que é morar na Bélgica, né? Porque trabalhar na França, e também na França como é que ia, porque os franceses lá, se tu usasse o inglês, eles são meio nariz empinado para o inglês, como é que era? Exato. Desculpa, lá na França,
Era uma cidade pequena também que eu morava, e as pessoas não falavam inglês. Não falavam inglês, e aí era um parto toda vez para ir no supermercado procurar Não alguma é? coisa. Não tinha comunicação, não tinha comunicação. Era a mímica, eu vivia de mímica. E aí fiz, fiz amizade com umas pessoas, e aí sabe como é? Igual o gringo quando vai pro Brasil, que brasileiro ensina bobeira. Então, o meu caso era o mesmo. E aí, quando eu tava lá, as pessoas me ensinaram que, para eu me apresentar, eu só deveria falar Bonjour, je m'appelle Renato, je suis célibataire. Que significa, oi, meu nome é Renato, eu sou solteiro. E aí eu me apresentava. Né? O Renato, fora essa gafe, né, que eles te... Porque você falou te da induziram. questão, a gente comete muitas gafes nessa questão dos gestos. E eu vou falar uma que eu passei, tá? Aqui, se você faz para um inglês, eu quero 2. Se você fizer isso, é o equivalente a você estar mostrando o dedo do meio, tá? Sim. Então, eu cometi essa gafe. O porquê disso? É aquela velha rincha, gente, a inimizade entre Inglaterra e França. A França capturou os arqueiros, né? Eles usavam esses 2 dedos para, né, soltarem as flechas, atirarem. Acho que é atirar a flecha. E eles capturaram os melhores arqueiros e cortaram esses 2 dedos. Então, você fazer isso para o inglês é uma ofensa. E eu cheguei num pub uma vez e falei, me dá 2 cervejas. O cara fez assim. Tem que pedir assim, ó. Tem que fazer assim. Gente, é paz e amor, tá? Não virado. Virado eles não, tá eles nem te atendem no pub. Se tu fizer que assim, eles não te atendem. Eles te ignoram. Mas brasileiro, né? Nós somos os campeões da gafe. Tá, daí tu chegou lá espalhando. Tu chegou espalhando que tu era solteiro para todo mundo sem saber. E daí, o que aconteceu? E aí, mais alguma? Caía na risada. Só caía na risada, porque, né? Europeu é frio, né? De um modo geral, europeus são frios. Então, eles só davam risada e, tipo, não ouvi isso. Meu Deus. E tu desencalhou? Não. Não, infelizmente. Infelizmente, ainda tô na pista. Tá, então daí tu trabalhava na Bélgica, é isso que tu falou? Sim, eu trabalhava na Bélgica e eu voltava. E aí acabou meu contrato lá. Tava ainda nessa fase de pandemia. Eu estava sendo transferido para a Alemanha por conta dessa empresa. E aí essa empresa na Alemanha fechou. E aí eu voltei para Portugal. E aí decidi que viria para a Itália para fazer o processo de cidadania. O processo de cidadania eu já estava separando as documentações, fazendo as correções desde 2019. Eu nem fazia ideia que eu ia tirar a cidadania italiana. Eu mudei primeiro para Portugal e um primo meu me mandou mensagem e falou: primo, que legal, mudou para a Europa, tirou a cidadania? Eu falei: não, tá muito distante, é meu trisavô. Tá muito distante, eu não vou nem mexer com isso. Pelo tratado de reciprocidade com Portugal, pensei, vou para Portugal, fico 5 anos, né? Porque para os brasileiros, para a gente brasileira, é mais fácil se legalizar se não tem documento em Portugal. Porque a partir de 5 anos que você está lá, hoje as leis mudaram, então 5 anos que você está em Portugal, você já consegue ter a nacionalidade portuguesa. Sim, a partir do 5º ano, que você já está residente. Né? E aí eu nem cogitava tirar a cidadania italiana, e aí esse primo pegou e plantou uma sementinha. E eu falei, agora eu vou atrás. E aí eu comecei a procurar a certidão de todo mundo. E aí é meu trisavô, então é certidão de nascimento, casamento e óbito de todo mundo até chegar ao italiano. Uhum. E aí eu peguei, fui separando as documentações enquanto eu estava em Portugal. E aí era mensagem para o cartório, e era fazendo todo o trabalho de correção, né? Tudo à distância, que aí é mais demorado ainda, porque tinha pandemia, eu não estava no Brasil, então acabou se estendendo muito tempo até eu conseguir todos os documentos para vir para cá para fazer a cidadania, o processo de cidadania. E aí nesse período, quando estava tudo certo,
Eu falei, agora sim, vou pegar minhas coisas. De novo, peguei minha malinha, da mesma forma que eu saí do Brasil em 2019 com uma mochila nas costas. Peguei, coloquei tudo na minha mochila, desfiz de muita coisa, porque a gente acaba construindo Acumulando. raízes, sim. A gente vai construindo raízes nos lugares que a gente passa, e na hora que a gente vê, a gente tem muita coisa de novo, e aí o que a gente faz? Na hora de doar, e vamos partir para outra. E aí peguei, deixei minhas coisas, parte das minhas coisas, parte eu doei e vim para cá. E aí vim fazer o processo de cidadania. Quando eu cheguei aqui na Itália, eu fui para uma cidade no interior, eu vim para Milão fazer turismo durante uma semana antes de começar o processo. Eu fiz de forma administrativa, e aí quando eu cheguei, fiquei uma semana e fui para o interior. E aí voltei para uma cidade de 2.000 habitantes também. E aí era de 2.000 velhos. Mas ele gosta de ficar nas vilas, né? Sim, nos vilarejos. 2.000 velhos italianos. Velhos italianos que falam dialeto, não falam italiano. Sim, porque lá é mais lá em cima, né? Meu Deus! E aí, como que você achou fácil aprender o italiano em comparação, por exemplo, você ficou ali, né, na França, Bélgica. O que você teve mais facilidade com a língua? Assim, francês, italiano, espanhol, português são línguas latinas, originárias do latim, mas o italiano é bem mais fácil do que o francês. É bem mais fácil. É costume. Se você começa a ouvir, você vê que tem muitas palavras que são parecidas com português. Muitas palavras. Mas vai aprendendo com o dia a dia. E aí eu morava nessa cidade bem pequena. Cheguei aqui também em outubro, então eu passei o inverno nessa cidade, que era bem ao norte, na região de Piemonte, então era muito frio, nevava. Foi a primeira vez que eu vi neve. Olha. E aí foi aqui. A emoção de ver neve. Sim, e é uma emoção muito grande que dura 5 minutos. E depois ela some. Ela some, você quer voltar para casa. É muito frio, parece que você tá descalço. A gente não tá acostumado com isso. Não. Tanto é que eu nunca passei por isso, então não tinha roupa apropriada para neve. Congela o nariz, a orelha. Sim, As e mãos. queima. O frio queima. Você fica com a boca ressecada, rachada, com a pele toda seca. Não é fácil, não é fácil. Nós brasileiros não estamos acostumados com o frio. E o que você mais gostou aí de Milão? Então, da Itália. A Itália, ela é um pouco parecido com o Brasil. É um pouco parecido com o Brasil, sim. Mais parecido até que mais Portugal? que Portugal. Exato. Olha. Exato. O pessoal é mais acolhedor. O italiano, de um modo geral, é mais acolhedor. Principalmente o pessoal do Sul. Eu não conheço o Sul ainda, mas é o que todo mundo diz. Mas, no modo geral, aqui, pelos lugares que eu passei, italiano, ele é bem acolhedor. Italiano fala alto de verdade, gesticula muito. E é igual, se você sentar com um italiano para comer, é igual almoço em família no domingo, sabe? É macarrão e todo mundo gritando um com o outro, e a criança gritando, correndo para um lado para o outro. É bem parecido com o Brasil. Que legal. Assim, mas eu sou muito suspeito para falar. Eu gosto da Itália, mas a maioria dos brasileiros, de nós brasileiros, vem para a Itália com a mente assim, a melhor comida, a melhor pasta. Assim, é boa. Eu prefiro a pizza brasileira. A nossa. Exato, exato. A nossa pizza tem mais recheio, a massa é mais gostosa. Assim, nossa, mas não me fale disso, porque se eles verem você pôr um catupiry na pizza, eles vão tomar o seu passaporte italiano. Se botar o ketchup. Ketchup é deportado, na hora. Sim, quebrar o espaguete. Eu acho que eles têm um negócio da tradição, né? Brasileiro tem um negócio da praticidade. Na verdade, é que eu acho que a gente gosta eu acho, no meu ver, que a gente melhora tudo. Porque eu não sei se é a misturada que a gente tem, tudo a gente faz melhor, porque a pizza, sério, eu acho a pizza melhor. O hambúrguer tá falando para a Cris que lá no Sul a gente come X, eu digo, eu não vejo a hora de chegar no Sul e comer um cheeseburger, por causa que é aquela coisa desse, que é uma coisa desse tamanho, dessa altura. Eu também. Sim.
A gente dá melhorada nos pratos. Mas, ô Renato, tirando a comida, né? Deixa eu te perguntar, e o italiano foi mais fácil tu aprender do que quando aquele choque que tu teve com o português de Portugal? Não, ainda assim, O português de Portugal foi melhor. Foi melhor a adaptação. Foi a melhor Foi adaptação. melhor. E aí, no começo, quando eu cheguei... Quanto tempo tu demorou para falar italiano? Só para... Então, ainda estou desenvolvendo italiano. Estou desenvolvendo meu italiano. Porque você trabalha no hostel, então, assim, eu presumo que você vê todas as nacionalidades, né? O tempo todo. Exato. Então, você treina, pode treinar o seu inglês também, né? É no inglês, no trabalho dos seus inglês, né? Sim. Inglês, português. Temos alguns brasileiros que trabalham com a gente, né? A gente tem essa fama de trabalhar bem. E a gente carrega essa bandeira. Isso é verdade. De ser Renato, bons você trabalhadores. Ponto que eu acho bem legal a gente falar. Olha, já trabalhamos, eu e a Paty, em eventos, né? Ali e tal. E como o europeu enrola, os bichos são preguiçosos. Se eles puderem deixar para depois, ou até no último, para alguém fazer, eles vão. E a gente pega e faz, né? A gente pega e faz. Isso é bem legal. Mas tem a questão do reconhecimento, não é, Renato? Sim. Eles olham, falam, trabalha bem, né? Então, posso dar uma promoção. Eu acho que essa é uma das coisas legais da Europa, né? Vou falar daqui da Inglaterra, mas acho que aconteceu com você. Eles reconhecem o seu esforço, né? Então, você não está trabalhando ali, dando o seu melhor à toa. Sim, alguém está vendo e alguém vai te promover mais cedo ou mais tarde. Exato. Não é à toa que eu passei por diversas áreas até chegar no administrativo. Eles reconhecem sim, vê que a gente dá o nosso melhor, que a gente está empenhado, porque a gente tem uma habilidade também tão grande em resolver problemas. A gente resolve Renato, e prevê. A gente é prático, né? Renato, a gente não tem uma visão lá na frente? Exato. A gente prevê e resolve. Exato. E aí eles dão valor nessas situações. Eu acho que a gente assim. é muito prático. E a gente não tem o drama, né? Ai, meu Deus, isso não... Gente, vamos resolver, vamos, bora, né? Bem legal. Exato. É rápido. É bem rápido, então eles gostam bastante. Então, tu trabalha com brasileiro lá, tem brasileiro no hostel, tem várias nacionalidades. É um hostel mesmo, aquela coisa bem misturada. Sim. Atendendo Milão é muito turístico, então eu imagino que tipo, não, nem imagino a gama, assim, tipo, até imagino, né? Tem muita coisa, assim. E como é que é agora já que a gente tá falando de Milão, né? Como é que é na semana de moda aí? A semana de moda é uma loucura. Todas as ruas, Milão é a capital da moda, né? Então. Sim, e eles se vestem bem, né? Eles se vestem bem, né? Sim. Eles têm Mas é um crime a gente sair de Havaianas na rua. A gente agride a moda, assim. Não. Eles acham que a gente tá agredindo a moda sair de Havaianas. Não, eu adoro. Não eu ando com aquela mesa havaiana em tudo que é lugar, e quando uma hora vai ser fashion, não adianta, uma hora vai cair no fashion, a gente já vai estar no mas futuro. Já é fashion, né? A Balenciaga fez a havaiana de garrafa PET. Sim. E o que você acha dessas loucuras fashion, né? Você aderiu à moda, você se veste igual ainda, como é que é? Assim, algumas coisas eu tento desconstruir. Por exemplo, esses dias eu saí com uma calça de pijama na rua. E é sim a coisa mais normal. A coisa mais normal para eles, porque eles estão acostumados a ver tantas coisas que são diferentes que eles não estão prestando muita atenção, sabe? Se você tá de pijama, se você não tá, mas o pé eles olham. Porque é afrontoso para eles você sair de chinelo. Tem que sair com o pé coberto. Será que é porque não é uma cidade de litoral? Não sei esse hábito. No calor e no verão, mas no verão não, mas eles têm, não rola? Eles têm umas coisas que eu acho que são diferentes do nosso. A gente tem um amigo italiano, e o nosso amigo italiano, ele acha horrível tu usar meia branca. Tem que ser meia preta. E eu já disse para ele, nós achamos horrível tu usar um tênis preto, um tênis branco com meia preta, coisa mais horrível que tem na face da terra para nós. Tá?
ele E coloca ele, tênis de qualquer cor com meias coloridas. E aí eu fico louca. E uma vez eu comprei um pacote de meia branca para ele, ele não usou. ele Mas tem, assim, ele, eu falo tênis, que você põe bermuda e tênis, tem que ser uma meia branca. Não, não, para eles é horroroso. Sim, é, sim. E aí não é diferente, assim, de uma 25 de março, de um Brás, isso aqui numa semana da moda, porque tudo movimenta, a cidade toda é movimentada pela moda. E aí, assim, durante a semana tem vários eventos espalhados por toda a cidade, então você sai na rua. Se eu saio daqui de casa, encontro pelo menos uns 3, 4 modelos andando na rua, no transporte público, em todo lugar você encontra. O mundo todo vem para Milão e é para ser visto. Pelo menos para sair num quadradinho assim de uma foto de um fotógrafo lá no canto, lá no fundo, mas pelo menos eles estão lá. É E mesmo? nossa, assim, e o pessoal faz um esforço. E acaba aparecendo a 25 de março, porque é toda semana da moda. E aí, quando acaba a semana da moda, tudo que sai da passarela vai para as vitrines. E aí o pessoal quase sai no tapa na frente das vitrines para poder tirar foto da próxima tendência. Ai, meu Deus, que nossa, loucura. E aí você não consegue andar, tipo assim, por umas 2 semanas do comércio, porque o pessoal tá quase saindo no tapa para tirar uma foto da vitrine para ver tendência de cor, tendência de estampa, enfim, tudo, o que tá vindo, sim. nossa, a É. gente não faz ideia. E deixa eu te E são perguntar, 2 por Renato, ano. aí são duas, O porque tem quê? São o, 2 por ano. Duas? é Ai, que verão e exagero, inverno, preguiça. Na verdade, ou, chega a ser até um pouco mais de 2, mas oficiais, porque são divididas masculino e feminino. Masculino e Ah, feminino. E aí. E tem essas de coleção, coleção outono e inverno, primavera, verão. E acaba tendo mais Fashion Week. Mais mais oficiais fecha, mesmo, são 2, Ô, as Renato, e grandes. por eles, como que tu falou que eles veem tanta coisa na rua que eles são mais abertos e não ligam, ligam para os pés, né? Mas para o resto não ligam. Como que tu acha? Tu acha eles muito assim conservador? Ou tu acha eles mais abertos? Assim, em geral, como eles lidam com os imigrantes? Como eles lidam assim com as principais pautas, digamos assim, da atual sociedade? Assim, do modo geral, eles. Milão, é difícil você encontrar alguém que seja milanês. Milão é uma cidade de imigrantes. Uhum. É pessoal de toda a Itália e do mundo todo vem para cá. É bem difícil você conhecer um italiano, conversar com alguém que é italiano, que é natural de Milão. É Ah, não uma. sabia, não tinha ideia. Sim. entendi. É como Londres, né? Eu Exato. também. Exato. É difícil você sentar e conversar com alguém e falar da onde? Ah, sou milanês. É raro. É raro. É o Raro. pessoal que vem do sul, que vem de Roma. É o E pessoal que deles vem para estudar. eles acabam Você sendo já mais voltou para o empáticos, Brasil, né? Renato? Desculpa, Paty. Pode perguntar. Não, não, é que eles acabam sendo mais empáticos, né? Porque às vezes eles vão mudando, então as pessoas se tornam mais flexíveis, né? Sim, Uhum. sim. São bem receptivos mesmo. E ainda quando descobre que a gente é brasileiro, eles tratam muito bem, eles adoram, eles tentam pelo menos falar alguma palavra em português, sabe? Uhum. Eles Uhum. têm um carinho bem grande pelo Brasil. Ai, que bom. A maioria dos italianos entendem que o Brasil teve um papel muito importante na história, quando começou a receber os italianos, né, devido à Sim. guerra. Muito italiano passou fome, tanto é que a gente é descendente, eu sou descendente de italiano, Salvamos, né? O Brasil salvou né? muitos italianos. Sim, Não, e passavam fome, vieram passando fome, né? Vieram para o Brasil passando sim, fome, essa é a verdade, né? exato. E aí eles reconstruíram a vida e a família no Brasil. Então, assim, as pessoas que entendem um pouco de história, eles são muito gratos, assim, Uhum. aos brasileiros, assim, e eles fazem questão de tratar bem, de Estão pelo menos ouvindo falar um Portugal. obrigado. Sim, sim, eles adoram os brasileiros, assim, e é A totalmente gente não, diferente aqui. a gente está generalizando, né? Mas a gente sabe que tem Não, português que gosta do Brasil e do brasileiro, né? tem Mas bastante português, gente boa, mas é porque assim, em não, relação, eles são comparando com o gente. Brasil, é diferente, o É tratamento é só, né, um diferente. jeitinho. Ô, Renato, você já voltou para o Brasil depois que você mudou para cá? Sim, sim, eu voltei em 2020 para 2021, fui passar o final de ano com a minha família. Eu Fazia um ano percebo. e...
a cabeça muda demais. O que você sentiu? Porque quando eu volto, eu não consigo. E eu nasci e morei até os meus 28 anos na mesma cidade. Mas eu volto e eu não consigo me encaixar de volta. Não sei se você acontece o mesmo. Sim, exatamente. Quando a gente sai do Brasil, a gente tem um choque de realidade, né? Que a gente vê que o que acontece na nossa bolha, a gente acha que é o nosso mundo. E aí, quando a gente está tendo experiência fora, a gente entende que o mundo é bem maior do que, pelo menos no meu caso, era uma cidade de 80 mil habitantes. E aí, quando a gente volta para o Brasil, a gente tem um choque de realidade reverso, que é o quê? Parece que a gente viveu tanto aqui fora, em pouco tempo, a gente passou por diversos trabalhos, a gente aprendeu várias coisas, a gente conversou com várias pessoas, passou por vidas de várias pessoas, absorveu história, deixou a nossa história, e aí quando a gente chega no Brasil, quando a gente volta para o nosso antro, o nosso Nosso casulo, ninho. o nosso ninho, e aí a gente vê que as pessoas estão trabalhando no mesmo lugar, falando mal das mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares, sabe? O mesmo círculo. E aí parece que a vida parou. Eu tenho a Na minha mesma cidade, sensação, Renato. parou. E aí eu não me sinto mais naquele núcleo, naquele meio ambiente ali. Sou apaixonado pela minha cidade, sou apaixonado pelo Brasil, pela cultura, pela nossa cultura, sabe? Mas eu entendo que já não faz mais parte de mim. Então você não voltaria a morar no Brasil? Talvez aposentado, ganhando em euro, morando no Nordeste. Bobo, Talvez né? assim. Mas Vamos abrir o hostel do Renato no Nordeste. No Eu vou Nordeste. te visitar, aposentadinha, toda grisalha, toda fashion, eu vou. Sim, vamos. E aí é isso, eu não consigo me adaptar mais ao Brasil em relação a viver mais nessa bolha, sabe? Minha avó esteve aqui me visitando esse ano, minha avó tem 75 anos. Que fofinha. Nossa, que legal! E ela viajou Sim, sozinha? ela viajou com Ou uma foi prima, veio ela e minha prima, e aí mesmo elas assim? via. Nossa, um voo Sim, Que longo e tudo sonho pra mais. sim, foi pegada mochileira, sabe? A que Uhum. velhinha, a velhinha com a mala, arrastando a mala, e aí ela fez gracinha. conexão na Espanha, em Madrid, e aí de Madrid ela veio para Milão, e assim, sabe, pegada, andando, como se tivesse 19 anos, 20 anos, com 75 anos, fazendo todo o turismo, assim, sem pensar em cansaço, e veio para Feliz. aproveitar mesmo, feliz. E aí, um dia a gente estava andando aqui, Milão tem a catedral, né, que chama Duomo, fica bem no centro e é bem famoso, e tem vários artistas de rua lá, tocando instrumento, enfim. E aí ela pegou, tinha um rapaz tocando sax, e aí o pessoal começou a dançar e ela entrou no meio e começou a dançar, com Que 75 Nossa, fofinha, anos. gente. E A aí vovó eu com a minha aventureira. E aí a gente ficou olhando pra ela, eu e minha prima, e aí ela voltou e falou assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida, Ai, que sabe? nossa. linda, gente. Que O sonho fofa. dela era conhecer a Itália, e ela nunca teve oportunidade porque não tinha ninguém para vir, de estar aqui, Uhum. para passear, para levar para conhecer, e aí ela se sentiu realizada. E aí ela me perguntou, porque ela mora no centro da minha cidade, lá em Cruzeiro, bem no centro da cidade. E eu fazia inglês na Wizard do lado da casa dela. A escola Wizard era do lado da Uhum. casa dela. E aí, nisso, eu falava, na época, eu quero morar em Londres, eu quero morar em Londres. E ela pegou e tocou nesse assunto. Ela falou assim, nossa, vendo você aqui hoje, eu lembro de você criança, falando que quando você tivesse idade, você ia sair de casa e ia morar em Londres. E aí eu falava que eu falei para ela que antes disso, eu sempre gostei da casa dela, que era no centro da cidade, era tudo perto, o comércio todo era ali em volta. E Uhum. aí eu falava assim, eu gostava tanto da casa da senhora, Já foi. porque aquele era meu mundo, era o centro do meu mundo. E hoje eu vejo que o centro do meu mundo não é mais minha cidade. O meu Olha, mundo é e isso. o É Renato, o e Só for em Luz. relação às pessoas, porque é uma cidade pequena, então eu acredito que não tem muitas pessoas que imigraram como você. Então, quando você chega lá, você é meio um ET, né?
As pessoas te receberam bem ou rola alguma... Que eu já ouvi piadinha, tá? Quando eu voltei para Ibitinga, porque eles acham que você tá morando fora, que você é metida, e você sabe, né? Exato. Você passou por isso também ou foi só eu? Não. Então, na minha cidade, algumas pessoas da minha faixa etária. Sim, eu migrei com 26 anos, mas algumas pessoas que hoje têm minha idade moram fora, mas não são muitas também. E todos que voltam são celebridade. A mesma coisa, voltei é celebridade. Mora fora, é rico, sabe? É E aí eu rico, falo para eles, exato. ricos são Nossa, vocês que moram no Brasil. Tem que é Assim, que muito ter mais dinheiro para caro. morar no Brasil. ricos são vocês, eu não sou rico. Assim, aqui o custo Eles têm de 1h30 vida. de almoço, né? Vamos avisar eles que eles têm 1h30 de almoço, gente? Não. Uhum, sim. É, e assim, eu falo para eles, aqui a gente ganha, eu não sei se vocês sabem, a Itália não tem salário mínimo. É por hora, né? É, Por hora? é como se fosse um bom senso, um mínimo bom, é um bom senso. Por exemplo, aqui em Milão é impossível alguém ganhar menos de 1.200 euros por mês. Nossa, tá bom. Porque é uma Eles cidade não. muito cara. É uma cidade muito Sim. cara. Então, em toda a Itália não tem um salário mínimo. Uma parte da Itália, por exemplo, no sul, o salário é bem mais baixo, por conta do custo de vida ser mais baixo. Mas mesmo assim, aqui em Milão, sendo 1.200, no Brasil o salário mínimo é 1.200 reais, o que a gente não faz com 1.200 euros? É totalmente diferente que Não, 1.200 reais. totalmente. Assim, aqui a gente consegue viajar, pega um voo low cost, vai para outro país, passar um final de semana, sabe, em qualquer outro país. Pega um Uhum. ônibus que é bem perto, sabe? E no Brasil, é Dá para impossível. tomar um bom Sim. vinho, né? Exato, exato. Dá Ô, para viver bem. bem, Renato, quanto tá a média de um aluguel, só para mim ter ideia de um aluguel em Milão? Depende Qual? muito. Depende muito, porque assim, Mas Milão é uma assim, cidade. mas do mais alto ao mais baixo, assim, só para as pessoas terem uma ideia do referente ao que seria o 1.200. Por exemplo, a Itália, eles não têm um mínimo nacional, que nem a gente tem no Brasil um mínimo nacional. É meio que o mínimo é meio que estipulado por padrões aonde é a cidade, padrões de vida, né? Mas só para a gente Sim, ter uma exato. ideia mais ou menos assim, o que seria um aluguel muito caro em Milão? Por exemplo, Milão, aqui na região do centro assim que eu falo é região M1, M2, que é uma Uhum. região onde o transporte passa metrô e tal, acaba sendo, se encontra, sei lá, um estúdio por 1.200 euros. 1.200. Ah, então quem mora ali ganha pelo menos o dobro, mais ou menos assim, já dá. Ali é Exato. é o bairro classe A, então, digamos assim. E É aqui parecido com Londres, né? Meio parecido. Achei É, barato. acho que é. No centro, barato. e aí, Aqui. tipo assim, Mas um eu tô no quarto padrão Londres na minha cabeça, né? e aqui no centro, um quarto sai por 750, um quarto. Um Justo, quarto. justo. Mas É, olha, não, quem já morou em capital, né, Paty? É assim também, tá? São Ah, é, Paulo também é isso. Você vai exato. morar numa kitnet, que é um estúdio, né? Vai ser também R$ 1.200, daí para cima. É a não, mas mesma Exato. é que coisa. até próprio aqui em Portugal, porque quando tu falou, eu digo, nossa, 1.200 é um salário que o pessoal considera bom aqui, porque o salário mínimo acho que está em torno de 680, 700 euros, uma coisa Foi assim. que a Cris falou Sim. pra gente, né? É, então, daí 1.200 é um salário ótimo, porque a Cris me fala, nossa, vou ganhar 1.000 e tanto, assim, se é Que num, bonitinho. porque daí tem o padrão de vida, por isso que eu te perguntei, porque daí tu falou 1.200, eu digo, nossa, padrão bom, por isso que eu tô te perguntando só em relação para as pessoas fazerem uma comparação, porque depende aonde tu mora, vai valorizar muito, no sul, por exemplo, deve ser bem mais barato, porque sul ali tem a Sim. região de Nápoles, então deve ser uma coisa mais barato, deve ser mais nível Portugal, eu imagino, assim, mais barato e salários mais baixos. Assim, Milão é um caso à parte, é uma cidade muito cara, é Uhum. turística e é capital da moda, do design, da arte, enfim. Mas assim, eu morava aqui, no interior, na outra cidade, dá mais ou menos uns 50 minutos de trem de Milão. O aluguel lá do apartamento todo, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, era 300 euros por mês do apartamento todo. Nossa, A 1 hora de Milão.
Sim, quem tem carro, por exemplo, pode trabalhar, morar no interior e trabalhar em Milão. Exato, Não seria exato. nenhuma loucura, né? É, O, para quem está acostumado com a vida de São Paulo, capital, de pegar transporte público, de ficar 2 horas em transporte, isso é Não é fichinha. nada. É É, fichinha. é, Pega uma estrada boa, só vem, e aí sim, economiza bastante, faz dinheiro, faz a com caixinha para certeza. viajar, voltar ao Brasil, investir, É. enfim. Renato, eu sim. vou perguntar, porque eu sou tia Zona já, e eu quero saber dos namorinhos. Mas antes de eu perguntar dos Ela, namoros, deixa o like no vídeo se você não deu ainda, tá bom? Se inscreve no canal, aciona o sininho, tá? Já deixa seu comentário, perguntas aqui também, sugestões. E a gente quer saber como que é os dates, como que funciona, Renato? Onde você arruma os seus dates? É nacionalidade também, a gente aplicativo? gosta de saber nacionalidade, a É gente no gosta de saber tudo. barzinho? É no hostel? Onde que é o quente? Ah, o quente. O Assim, quente? aplicativo aqui não vai muito para frente. Não vai rolar. Pelo Não, Tinder, não Da vai. Tinder não. não, o pessoal aqui gosta de usar aplicativo para colecionar figurinha, sabe? Como se fosse o álbum da Copa. Casual, E... então. Se Não, tipo, nem, aplicativo. nem sai, sabe? É só para ver foto Ah, mesmo. tá. Ah, ganhou um match. É igual o álbum da Copa. Tu É tá Mas brincando. mesmo. É só pra dizer, ganhei tantos matches, esses aqui dão match. Tu tá exato. brincando. Aqui em É, Não. Londres, italiano. Paty, o pessoal usa muito aplicativo, né? Usa. Muito. Eu usei Então, quando como era é que vai solteira. fazer o Renato solteiro, celibato, né? Como é que E é em é, francês? se ele bater. Ele bateu. Celibater. Como é que faz para descelibatar as coisas? Assim, aqui a forma mais fácil é socializar. Não tem outra forma. Ah, É sair para barzinho. Italiano, de um modo geral, eles têm a cultura do aperitivo, que é o que? É o nosso happy hour. Eles saem para tomar é um happy hourzinho. Um sim, tomar aperol. um aperol. Um Eles vão sair para tomar um aperol. aperol. E aí, assim, esse aperitivo é o quê? Os lugares servem comida e você só paga a bebida. Então você come de É o graça. tapas, né? Como tem lá na Ah, Espanha, né? Exato, né? É exato. os pinchos que é lá na Espanha, assim, tu ganha, tu paga a bebida e vem, eles vão te metendo comida e tu continua lá E- bebendo e vai comendo. exato. E aí você sai já com o bucho cheio. E assim, isso é bem comum para eles. É bem comum para os É italianos. mesmo. Deu, Já deu tô horário, gostando saiu do aí de trabalho, Milão. Tô vem pra gostando. Nós cá. vamos aí para tomar um happy hour. Ô, Sim. Renato, e você acha qual que é a nacionalidade que você dá melhor match? Italiano. Se falar brasileiro, não vale. Assim, eu gosto. Mas Que, eu né? gosto, eu gosto ali da América do Sul. Eu acho que eu tô. Ah, Eu os tô, lá. eu tô Tu ali tá, viajando Colômbia. Ui! Tô tu pela. tá, tu tá só nos Colômbia! latinos, né? Tu tá só no reggaeton. Tu tá no reggaeton. Exato. Te gusta te gusta mucho. Mucho, Ah, mucho, ok. mucho. A região ali da Colômbia ali Da- me agrada bastante. Já tá. entendemos o seu motivo de querer ir para a Sim. Argentina. Ô Renatinho, só pra É. ver, tá? Aí você, todo mundo vai lá e fica lá nos barzinhos. E daí tem, tipo, já que tu tá de olho aí nos reggaeton, tem barzinho tipo de reggaeton, como é que é, rolando música, sai pra dançar ou só ficar lá bebendo? Então, é muito. Milão é bem exótico, assim, no sentido que você sai, a maioria dos bares não tem som, então é Não, aquela eu ia perguntar falação. isso agora, porque a Paty falou, os espanhóis, eles têm um reggaeton, né? Aham. É, os de origem lá Portugal em cima. é mais a música brasileira, né? E Na fado, Itália, que tudo. música que eles escutam? Assim, aqui eles escutam muita música italiana, eles são bem nacionalistas, sabe? E é bem legal, assim. Laura As Pausini, hoje eu Laura tô velha, né? Pausini, Um Laura Pausini, um Eros Ramazzotti, sim, Andrea André Bocelli, Bocelli. Então é e isso, se é. for numa baladinha, Não, aí tem os vai italianos ter mais um, novos, tem que. sim. Sim, tem Maneskin, que agora fez sucesso recentemente, eu acho que foi no TikTok, né? Por conta daquela Begin.
Begging you. São You, italianos. Quem sabe? Sim, eles são italianos, então eles São são italianos? famosíssimos. São, Ai, não sabia. são Eu não italianos. sabia da música, mas não sabia que eles eram italianos. Então Sim. você tá lá no bar e não tem música. Não Tá, tem música. tá só bebendo ali, olhinho aqui, olhinho ali, olhinho aqui, olhinho ali. Exato. Procurando um reggaeton. Mas aí você Exato, tá lá no italiano bar, gritando aqui, ó. com eles gritando, já pensou se tem música ainda? Nossa, E aí é gritando, é gesticulando, parece que eles vão entrar em briga, mas dá assim, eles são muito expressivos. Isso eu acho muito engraçado de ver italiano conversando, que eles estão falando com a mão o tempo todo, sabe? E aí você olha, assim, às vezes eles não falam nada, um olha pra cara do outro e fica assim, ó. Tipo, o meme já vem pronto, né? Que M é essa, sabe? Eles são muito expressivos, eles usam muito a mão pra falar. E aí você tá num bar, aquela gritaria, um falando com o outro alto, gesticulando, todo mundo bebendo, todo mundo comendo. E aí você olha pro lado, olhou de volta, já chama pra conversar. E italianos são atirados. Então não é que nem... já rola um beijo no primeiro encontro? Que com o inglês não vai rolar, né? Sim, não, rola. Rola. Português precisa tomar 4 cafés. 4 cafés. Esse café. Meu não Deus! Cafés. Ainda bem que eu sou casada, né? Português se tomar 4 café. no quinto, ele pega na mão. Vai. Que português eles sabem quando eles estão. Já chega chegando. Mas já vem com a polenta na mão. Não tem, então, que nem por causa que os portugueses, assim, quando eles estão interessados em ti, eles te convidam para tomar um café. Não é. É um café. Não. Alô, então, italiano não vai te convidar para comer uma pizza. Quem que ou vai tomar beijar a pessoa com um bafo de café? Convida. Please. Mas não é um café, na verdade, é a deixa para te saber que ele tá afim de ti. Ele vai te convidar para tomar um café. Mas é com o dentinho torto de nata. Como é que deixa, cara? Não, mas às vezes não é tomar café, às vezes tu vai tomar bebida, mas digamos, eles não falam assim, queres sair. Ele vai dizer, queres tomar um café? Podemos combinar de tomar um café. Às vezes tu não vai tomar um café, tu vai ir num bar. O tomar café é um código. Isso, um código, isso. Então não tem. Então eles são atirados, são metidos a galanteador, né? Eu me lembro que no bar que eu trabalhava com italiano, eles eram metidos primeiro encontro já rola um beijo. Já rola. Eles convidam sim para sair, para comer uma massa, uma pizza, sabe? E aí já rola, não tem essa não. Não tem essa não. Tem? Aqui para eles é igual pra gente. Del Valle é suco, Del Mole é vapo. É vapo. Eles são bem espertinhos. Então a gente vai, né, brasileiros, olha, se vocês querem um date bom com o europeu, procure um italiano. Sim, sim. Ô, Renato, daí tá aquela... São fogosos. Tem pegada boa, Renato, como é que é? Sim. São esforçados, são bastante esforçados. Sim. Isso que é bom, né? O esforço conta bastante. Conta. Mas, Renato, então tu tá lá, tá na gritadeira lá, tu tá se sentindo dentro de um filme, porque eu já ia me sentir dentro de um filme, eu já ia achar que eu tava lá, a própria Julia Roberts no café tentando pedir um café, e o povo gritando na frente dela, sabe? Exato. É assim. Nossa! Aqui. E ela assim, ó. E daí tem os lugares para sair, tem festa todo dia, ou é só tipo sexta, sábado, ou tem festa todos os dias? Porque tipo, Londres tem festa todos os dias. Tu quer ir no lugar, tu vai ir, tem todos os dias. Londres, né? Na cidade que eu moro, não. É sexta, sábado, que daí eu tô morando no interior. Aqui em Portugal, não preciso nem te falar que tu sabe, né? Aqui tem festa todos os dias, sim. Mas é assim, movimento mesmo, apesar de ser uma cidade grande, ser uma capital, um movimento maior assim começa na quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo, mas durante segunda e terça assim é bem tranquilo, sabe? Uma coisa assim que é muito, muito estranha para mim ainda, é que o que acontece aqui em Milão, a maioria das baladas dos clubes aqui
eles não pedem documento para entrar. Então, é muito comum você chegar, você chegar numa balada, numa boate, e você vê assim, ó, a quinta série reunida, assim. Nossa! É mentira. Bebendo, Olha, fumando. aqui é 25 anos, né? A maioridade para você consumir álcool. E até no mercado, se você for comprar bebida, eles vão olhar para você e querer ter certeza que você tem mais de 25. Sempre vão pedir. Quantas vezes, né, Paty? A gente não foi barrado com essas caras de tia que a gente tem, barrado no pub porque não tem ID. Aqui E assim, até que pior hora que vai a balada? Eles não deixam tu no entrar sem o ID. Eles botam, vem uma cara bem grande tua lá, tu tem que entrar com o ID. Tem que entrar com o ID. Aqui E eles tem não a são história do preocupados, não. sininho, Renato. Você já ouviu a história do sininho? Não. Tu vem aqui 11 para Londres, né? horas, bate o sino. O sino nos pubs. É a última chance de você comprar a sua bebida. Terminou Última aquela, rodada. vai embora para sua casa. Como é 11 que é? E horas. tem horário também? Sim, a maioria dos bares encerram às 2 da manhã também. A não gente é não convidado são a se 24 retirar. horas. Sim. E aí, assim, dá 1 hora da manhã, os garçons já estão assim, já tudo de cara feia, já estão quase te expulsando. Porque 2 horas eles Italiano é o querem estar na melhor. A rua. gente adora o Sim, italiano. Eles são mal-humorados quando eles querem ir embora. exato, eles não fazem em sala, não. Assim, ó, a gente quer ir Não. embora. Já fui expulso de bar aqui, então é comum, eu já vi que é comum, assim. E assim, era cedo ainda, era tipo 00:40 e os garçons, tipo, não tinha tanto movimento, e eles, tipo, estamos fechando, pode sair. Pode sair. É desse Nossa. jeito. Já vai varrendo seu pé. E assim, E para eles aqui, por conta de ser. Eu acredito que seja, não tô falando o que eu acho. Por ser capital da moda e modelo começar muito jovem, começar com 14, 15 anos, 16, e assim, já tá modelando, eu acho que é por isso que eles não fazem tanta fiscalização em boate para pedir documento para adolescente. Então, você entra em balada, tem muito adolescente. Muito adolescente. Mas isso é geral na Itália, em outros lugares que tu foi, ou é exclusivo de Milão? Aqui em Milão. É aí. Aqui em Milão, então, sim. É exclusivo. Muita gente jovem. Então pode ser que seja talvez isso aí mesmo que tu falou. Talvez tenha. Sim. Renato, assim, quais são os planos? Você quer ficar na Itália, quer vir para Londres, né? Que você estava falando lá, o sonho da infância, morar em Londres. Ou qual é o próximo destino do Renato? Próximo passo. Próxima parada. É muito difícil responder essa pergunta. É muito difícil. Eu percebi que eu não gosto de estar confortável. A partir do momento que eu fico quer confortável... desafios. Exato. A partir do momento que eu me sinto confortável demais, sabe? Estando na minha zona de conforto, eu quero mudar de novo. E isso é muito estranho dizer. Porque, igual, fui para Portugal, eu tinha o meu emprego no Brasil, eu estava estabilizado, e aí eu quis sair. E aí fui para Portugal. Quando eu consegui me estabilizar, ter a minha casinha, as minhas coisas, eu falei, agora sim eu vou mudar. E aí aqui é a mesma coisa, tô na Itália. 1 ano que eu tô aqui, sabe, eu tô bem confortável, tô num cargo bom, tô num emprego bom, morando num lugar maravilhoso. E aí eu tô assim, continuo ou não? Sabe? Me faz sentir vivo. Me faz sentir vivo, sabe? Eu te entendo. E sabe, ter experiências assim, eu tô com 29, não sou mais novinho, mas eu ainda sou um pouco louco nesse sentido, sabe? Vamos desbravar mais um pouco. Eu acho que tá um pouco cedo ainda. Será que você é louco ou as pessoas que ficam na zona de conforto são loucas? Né? A pergunta é essa. Exatamente. Porque tu vivendo aqui na Europa, não sei, na Itália pode ser que não, mas lá em Londres eles têm muito isso, não é por idade que vai te barrar de fazer qualquer coisa. Não, tu pode jamais. mudar a tua vida com 80 anos. Se tu quer jogar tudo pro alto e eu vou jogar tudo pro outro, eu vou fazer uma camper van, eles vão e fazem. Às vezes algumas barreiras. São casados há 40 anos e divorcia, não quero namorar, quero viajar. Com 70, né? Aquele cara da banda ABBA, o pequenininho, sabe? Casado 45 anos, eu acho.
separou da mulher em janeiro, já tá namorando uma mocinha, né? Que ele não é bobo nem nada. Então, eu acho que quando você tá aqui, né, vamos falar da Europa, né? O pessoal é muito, nunca é tarde para nada, para você Não começar é, nada, né? não é, não é. E assim, pela força de Uhum. vontade que nós brasileiros temos, assim, a gente tem oportunidade em qualquer lugar. As pessoas que querem sair do Brasil e querem vir para a Europa, a primeira coisa, elas têm que ter consciência que aqui, quando elas chegam, a primeira coisa que elas têm que pensar é que elas vão ter profissão imigrante. Se elas precisarem Adorei lavar essa. louça, se elas tiverem que lavar louça em restaurante, limpar vaso, o que tiver que fazer, elas vão ter que fazer para se manter, ou ela volta para o Brasil, para a zona de conforto. Outra coisa, ela saber que ela vai ter que se desafiar todos os dias. Todos os dias. Ela vai ter que matar 1, 2, 3, 10 leões por dia. Ela vai, dependendo do lugar, ela vai ter que lutar contra xenofobia, contra qualquer forma de Qualquer preconceito, tipo de sabe? preconceito. Independente se a gente tem ou não o documento, a gente vai ser sempre imigrante. As Uhum. pessoas vão ter essa visão. Basta saber onde você está, se você vai ser acolhido ou não. Porque não é porque eu tenho cidadania italiana e moro na Itália, quer dizer que eu sou italiano. Tem um grande diferencial nisso. Eles vão sempre me ver como um brasileiro, descendente de italiano, que mora na Itália, e vão me respeitar assim. Mas eles nunca vão me ver como italiano. Mesmo uma pessoa que vai para Portugal, fica 5, 10 anos lá, começa a falar com sotaque português, que eu acho... Não façam isso, brasileiros que for para Portugal. Não é bonito copiar o sotaque deles. Mas tem gente que, na verdade, às vezes fica desse do sotaque aqui em Portugal. Tem o meu mecânico, ele é brasileiro, ele já está aqui, sei lá, há mais de 30 anos. Ele já está falando que nem português, mas ele só lidar com português. Tanto é que, então, ele acaba pegando. Às vezes, as pessoas às vezes não imitam. Tem gente, eu sei que tu fala, que tem gente que já chegou ontem e já está Acaba de com sotaque chegar. português. Exato. Opa! É natural, né? A Ora, pessoa tá pá. ficando. Sim. Eu adoro falar um pá. Eu vou deixar você Tá descansar, tudo? mas eu quero que você deixe um recado para as pessoas que têm vontade de viajar ou de imigrar. O que você gostaria de dizer para essas pessoas? Assim, eu queria deixar o recado para todo mundo que tem essa vontade, o desejo de viajar, que mais que o dinheiro que a gente precisa para viajar é a força de vontade, a força do nosso trabalho. Um fator muito importante para a gente, imigrante fora, a gente tem que saber que aqui a gente tem que estar para ajudar as pessoas. Muitas pessoas, brasileiros, essa é uma realidade que acontece, infelizmente, que eles querem ver brasileiros fora bem, mas não melhor que eles. Isso é muito ruim para a gente em si. A gente tem que acolher, mas assim, se a gente tem a força de vontade em querer estar fora e construir uma história, construir uma vida fora, a gente tem que deixar nossos preconceitos, nossos paradigmas, deixar tudo no Brasil e aqui estar disposto a vivenciar e conhecer o novo e se permitir. Porque senão a gente volta para casa e continua a mesma vidinha que a gente estava falando lá, que é na mesma bolha, falando mal das mesmas pessoas, indo frequentando os mesmos lugares. E isso não edifica, sabe? Talvez não seja errado, mas não nos faz construir como pessoas, como seres humanos. Assim, isso transforma a nossa forma de lidar, a nossa relação interpessoal, de lidar com as outras pessoas. Hoje, tenho certeza que as duas, quando vai num restaurante e é atendida por um garçom, o tratamento é diferente, é bem diferente. Quando a gente encontra qualquer trabalhador de qualquer área, o respeito é muito maior do que a gente está no Brasil e a gente não faz ideia do quanto a pessoa se esforça para estar naquele trabalho que ela teve um dia. A gente acaba sendo mais empático, tendo mais compaixão com todos. Sim. E aí a gente se põe no O lugar. carinho pela pessoa que põe a nossa compra na sacolinha. Exato. Que aqui, gente, nem que caixa tem mais abastece o no nosso mercado. carro. Se abastece o carro. Gente, eu fico assim, Deus abençoe todo mundo que faz isso. Porque aqui a gente tem que se virar. Renato, e o que o Renato de hoje diria para o Renato que saiu lá do Brasil em 2019? Eu acho que o Renatinho, de
13, 12 anos, hoje ele estaria olhando para mim e tá falando assim, eu tenho muito orgulho de você. Muito orgulho da pessoa que você está se tornando, da pessoa que corre atrás, que é batalhadora, que, sabe, não deixa a peteca cair. O mundo tá desabando, mas você tá ali de pé e tá correndo atrás e tá firme. E o Renatinho tá muito orgulhoso do Renato que tá aqui hoje. Eu estou muito orgulhosa de você também, Renato, Obrigado. porque você corre atrás dos seus sonhos, você não tem preguiça e você não fica na zona de conforto. Então, isso é um orgulho saber que existem brasileiros como você e que vão, né, servir de inspiração para muitos outros. Um dos motivos que a gente fez esse podcast é para inspirar as pessoas. Se você não está feliz com a sua vida, se você não está feliz com o seu emprego, com o seu namorado, com a sua namorada, mete o pé e vai viajar. Sim. Quem sabe numa viagem, como aconteceu com o Renato, desperta em você essa vontade de morar fora. Renato já viveu 5 vidas em uma. E às vezes a pessoa não tem tem aquele monte de vontade, de sonho, mas não faz porque, né? Tá dependendo de outra pessoa. Fica achando que é impossível, mas não é mais fácil que vocês imaginam, né? É que eu aconselho para todos os meus amigos, assim, se querem viajar, por favor, se querem se descobrir, viagem sozinho, é libertador. É a melhor experiência que você pode ter, é viajar sozinho. É saber que você não precisa, não tem para quem perguntar aonde ir, o que fazer. Se perder, você vai se encontrar. Sim. Sabe? Deus ajuda os de bom coração. Você não vai ficar perdido, sabe? E assim, viajar sozinho é libertador. A humanidade sempre se reinventou, se tu se reinventa, né? E que eu ia te falar, Renato, vai, se tiver vontade para outro país, vai, tá? Porque eu te entendo, eu continuo sempre querendo mudar. Não posso chegar num país que eu penso, como é que será que é morar aqui? Vai, porque na verdade eu compartilho contigo nessa ideia. Quando a gente viaja, a gente cresce como pessoa, como ser humano, na verdade. A gente cresce muito. Sim. Porque a gente começa a valorizar. A gente valoriza tudo que as outras pessoas não valorizam, ou que a gente não dava importância no Brasil. E as pessoas têm que aprender também que quem vai para fora, que nem tu falou, quando a gente vive muitas coisas e às vezes para nós aquela mesma vida que a gente tinha no Brasil, a gente não faz mais parte. A gente não está sendo nojento, porque às vezes a gente é tratado como nojento. Ai, voltou snob. Não é que tu voltou snob, é porque aquilo, tipo, tu cresceu. Essa é a verdade, tu cresceu. Exato. A gente evoluiu, né? Eu não digo... não seria evoluir, mas tu teve outras vivências, então tu saiu daquela bolha, é a bolha. Sai da bolha, é verdade. Sim. É a bolha. E olha, Renato, vou te visitar aí em Milão. Vou ficar no hostel. Por favor. Tá. No hostel. Vou aproveitar e usar o meu desconto, 10%, sim. Roberto 10, tá? 10. Renato 10, ai. Renato 10. Com certeza, vamos. Renato, vou levar a Cris. Serão bem-vindas. Vou levar a Cris para ver se ela desencalha. Grazie mille. Quando for aí, a gente vai fazer um griteiro aí no restaurante, num pub, né, num bar. Vamos tomar uma grappa. Sim. Um aperol. Cheio de pasta. Vou levar a caixinha de som para a gente fazer a nossa música lá, já que a gente é brasileiro. A gente vai fazer um protesto, todo mundo de Havaiana. Exato, a gente vai fazer. Vamos para os parques de Havaianas. Vamos deixar eles de cabelo em pé, vamos. Todo mundo de Havaiana. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Eu estou adorando acompanhar o canal de vocês. Maravilhoso, cada história. E estou lisonjeado de poder participar. Nossa, foi um prazer te receber. Vamos deixar tu dormir, que amanhã tu acorda cedo. Com certeza. Um beijinho para você. Beijo, Paty. Olha, se inscreva no canal. Episódio prazer te conhecer. Também. Vai estar disponível. Sociais, tá? Acessem e vão lá no Instagram do Renato também, se quiserem saber a informação. Ele não falou, mas eu já estou oferecendo o Instagram dele para qualquer informação que quiserem saber do italiano. Exatamente. Já estou disponibilizando para nossos Se você quiser tomar um café com o Renato, 4 cafés com o Renato, mande sua mensagem. Comigo nem precisa de 4. Não. É só mandar oi.
É só mandar um oi. Já tô indo. E diz assim, ó, eu sei falar espanhol e daí já era. Já era. Te gusta muito. Me gusta. Vai falar me gostou, ele disse ok. Beijo. Beijo, tchau. Prazer. Tchau, prazer. Tchau. Tchau.